Hallo, liebe Leute, wie geht es euch? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Alles gut? Alles in Ordnung? Tudo certo? Então, eu tô aqui para mostrar para vocês um pouco do material didático do curso de alemão que eu preparei para todos, levando em consideração as dúvidas de todos os brasileiros, ok? É um material didático que faz uma comparação com a língua portuguesa. Guarda um pouco que eu vou abri-lo aqui e mostrar para vocês. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Ich teile den Schirm mit euch. Warte kurz. Ok. Ich glaube, dass ihr den Schirm sehen können. Eu acho que vocês vão conseguir ver o PowerPoint que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Conseguem ver? Deem uma olhada. Então, esse daqui é um curso básico de alemão, ok? Comparado com a língua portuguesa. E eu traduzo tudo o que vocês aprendem em alemão, fica traduzido aqui. Então, a primeira aqui eu vou ler em alemão, e depois, quem estiver assistindo, repete. Wie heißt du? Ich heiße Mariana. Mariana, woher kommst du? Ich komme aus Brasilien. Mariana, wo wohnst du? Ich wohne em Jundiaí, São Paulo. Esse seria o tratamento informal em alemão, que é o du, que é o equivalente ao você ou ao tu na língua portuguesa. Agora nós vamos para o tratamento formal, como se eu estivesse conhecendo um homem num tratamento formal. Então, Herr vai ser equivalente ao senhor, e nós vamos tratar a pessoa pelo sobrenome. Wie heißen Sie? Ich heiße Mariano Cruz Judice. Herr Cruz, woher kommen Sie? Ich komme aus Brasilien. Herr Cruz, wo wohnen Sie? Ich wohne em Jundiaí, São Paulo. E aqui o tratamento formal, como se eu estivesse conhecendo uma mulher da maneira formal. Wie heißen Sie? Ich heiße Mariana Cruz Judice. Frau Cruz, woher kommen Sie? Ich komme aus Brasilien. Frau Cruz, wo wohnen Sie? Ich wohne em Jundiaí, São Paulo. Então, aqui estão os pronomes pessoais, tanto no alemão como em português, e a sua equivalência, ou seja, ich é eu, du seria o tu ou você, o tratamento formal para as pessoas que a gente já conhece, e o é o ele, sie, terceira pessoa do singular, ela, es é equivalente ao it no inglês, nós não temos na língua portuguesa. Wir é equivalente ao nós, o ir é equivalente ao vós ou vocês, gramaticalmente seria o vós e vocês, e o sie klein seria o eles e elas, e o sie groß, senhor e senhoras. Então, vamos ver. E o que acontece? Aqui no Brasil, o tratamento informal e o formal acaba se misturando, né? Hoje em dia, ninguém mais chama os outros de senhor, senhora, mas no alemão a gente tem que pensar como se fosse no Brasil há 50 anos atrás, né? Se a gente não conhece bem uma pessoa, a gente tem que tratar por Sie, senhor, senhora, ok? E como é que eu vou saber se eu posso chamar ela de du ou não? É melhor perguntar. Então, a gente pode fazer essa seguinte pergunta. Können wir uns duzen? Nós podemos nos tratar por du? Aí, se a pessoa quiser, ela vai responder ja, gerne, que significa sim com gosto. Se ela não quiser, ela vai responder nein, wir sitzen uns hier. Não, nós nos tratamos por Sie aqui. Ok? Então, esse seria um exemplo de tratamento informal no alemão, ok? Um diálogo de tratamento informal, onde a gente se trata pelo nome. Maria, kommst du aus Brasilien? Ja, ich komme aus Brasilien. Maria, wer bist du? Ich bin eine Frau.
E aqui, 2 diálogos de tratamento formal, em que nós tratamos a pessoa pelo sobrenome. Frau Müller, kommen Sie aus Brasilien? Ja, ich komme aus Brasilien. Frau Müller, wer sind Sie? Ich bin eine Frau. Herr Büttner, kommen Sie aus Brasilien? Ja, ich komme aus Brasilien. Herr Büttner, wer sind Sie? Ich bin ein Mann. E aqui seriam os verbos regulares no alemão. No alemão, os verbos só têm uma terminação, que é o EN, e o que está em azul sempre se mantém e vai mudar só o que está em vermelho. Um exemplo disso é aqui. Então, eu vou ler a conjugação do kommen. Ich komme, du kommst, er, sie, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie klein und sie groß kommen. Isso seria equivalente em português a eu venho, tu vens, ele, ela, você vem, nós vimos, vós vindes, vocês, eles, elas vêm. Seria a conjugação verbal. Ok? Então, a conjugação do senhor e senhora no alemão, ele acontece na terceira pessoa do singular, que é o mesmo que do sie klein, que seria o eles e elas em português. Ok? Então, isso vai acontecer para todos os verbos, para a maioria dos verbos que nós chamamos de regulares. Se mantém o radical, que é essa partezinha aqui em azul, e só muda o final do verbo, que é a parte aqui do EN. Ou seja, para ir é o E, para o du é o ST, para o es e es é o T, para o wir é o EN, para o ir é o T, e para o sie klein e sie groß é o EN. Okay? Então, eu vou ler as conjugações de todos esses verbos. Leben, que é o viver, ich lebe, du lebst, er, sie, es lebt, wir leben, ihr lebt, sie klein und sie groß leben. E aqui é a conjugação do wohnen, morar. Ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie klein, sie groß wohnen. Agora do machen, que é o fazer, ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie klein und sie groß machen. Ok? Vocês perceberam que a conjugação que está em amarelo, em gelb, amarelo em alemão, são iguais, e as que estão em verde, em grün, em alemão, são iguais também. Então, nós temos que memorizar só uma, 2, 3, 4, ok? Porque essa é igual a essa e essa é igual a essa. Aufmerksamkeit, atenção. Okay? E agora um outro exemplo de diálogo formal e informal. Guten Tag, Frau Riemann, wie geht es Ihnen? Danke, gut, und Ihnen auch gut. Ok, aqui ela está perguntando, bom dia, senhora Riemann, como vai tudo a senhora? Mas ela está tratando por senhora, mas está falando em Ihnen aqui. É que aqui o gehen é um outro tipo de verbo que concorda com a coisa, com o es, e não com a pessoa. Então, por isso ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Então, ficaria assim. Ao invés, como a gente não tem o pronome neutro no português, eu coloquei o tudo aqui. Então, a tradução seria, bom dia, senhora Riemann, como vai tudo a senhora? O vai concorda com tudo. Obrigado, bem, e ao senhor. Bem também. Fica estranho um pouco em português, mas é assim que funciona no alemão, e sempre tratando pelo sobrenome. Esse seria o exemplo de tratamento formal. E aqui um exemplo de tratamento formal com o
essa estrutura de verbo. Ok? Hallo, Nathalie, wie geht's? Sehr gut. Und dir? Es geht. Ok. Ah, mas o tratamento informal não é com du? E por que tem dir aqui? Seria equivalente ao nosso a ti. Oi, Nathalie. Como vai tudo? Bem, muito bem. E a ti? Es geht. Es geht é vai indo. Na cultura alemã não existe nenhum problema em dizer que as coisas não estão tudo bem, principalmente quando se tratam de amigos próximos uns aos outros. E? Aqui seriam dois diálogos, um de maneira informal, porque se trata de du, e aqui de maneira formal, que se trata de sie, ok? Aqui já voltou daquela maneira que o verbo concorda com o sujeito. Então, eu vou ler esse diálogo, e depois vou ler esse outro, e eu quero que vocês mesmos traduzam. Okay? Eu mostro depois a tradução no próximo slide. Wie heißt du? Ich heiße Eva. Woher kommst du, Eva? Ich komme aus Deutschland. Wie heißen Sie? Ich heiße Eva Kowska. Woher kommen Sie? Frau Kowska. Ich komme aus Brasilien. Ok? So, super. O que acontece aqui? Como se tratou por du, trata-se pelo primeiro nome. Como se tratou por sie, trata-se pelo sobrenome. E aqui a tradução do primeiro diálogo. Como você se chama? Me chamo Eva. De onde você vem, Eva? Eu venho da Alemanha. Ok? Aqui, como a senhora se chama? Eu me chamo Eva Kowska. De onde a senhora vem? Senhora Kowska. Eu venho do Brasil. E aqui seriam dois verbos irregulares, ou seja, são aqueles verbos que não vão seguir aquela regularidade daqueles primeiros verbos que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem que estudar e memorizar essas irregularidades. O primeiro é o heißen, ok? O heißen, se fosse seguir aquela regularidade, teria um S aqui no meio, mas aí ficaria heißt, e ficaria um pouco complicado para falar. Então, ele vai ter a conjugação do es e es igual ao do, e o do vai ser igual ao es e es. Ou seja, são menos verbos para a gente memorizar. Eu vou ler a conjugação do heißen. Ich heiße, du heißt, sie es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen, sie klein heißen, sie groß heißen. E o verbo sein, que significa ser e estar, que é totalmente irregular. Ele não vai seguir regularidade nenhuma. Tem que memorizar. Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie klein sind, sie groß sind. Ok? Aqui é um exercício que vocês podem fazer para preencher com os verbos entre parênteses. O heißen, kommen, heißen, kommen, sein, sein, kommen. É legal que se escreva aqui embaixo nos comentários ou coloque um quadradinho aqui e escreve aqui ou no seu próprio caderno. Ok? Ok, aqui seria a resposta do exercício. Eu vou ler. Wie heißt du? Como você se chama? Ich heiße Marie. Eu me chamo Marie. Und woher kommst du? E de onde você vem? Aus der Schweiz. Eu venho da Suíça. Und wie heißen Sie? E como a senhora se chama? Juana Weinrich. Woher kommen Sie? De onde a senhora vem? Ich komme aus Deutschland. Eu venho da Alemanha. E os outros exercícios vocês completam por vocês mesmos. E aqui são os nomes dos países em alemão, que é bem diferente do português. Eu vou falar o nome dos países e vocês completam o nome do país e o nome do monumento que tem aqui de cada país. Deutschland, Alemanha. Frankreich, França. Österreich, Áustria. Die Schweiz, Suíça. Die Türkei,
Turquia. Aqui seria para completar com essas palavrinhas que estão aqui em cima. Vocês podem fazer por vocês mesmos. Aqui seria para combinar. Vocês podem fazer por vocês mesmos, depois traduzir para o português. E aqui para colocar com os pronomes e com os verbos correspondentes que nós já aprendemos. Vocês podem reescrever nesse quadradinho aqui embaixo e depois traduzir para o português. Aqui também, assinalar se é do ou é zi, vocês têm que prestar atenção na conjugação do verbo e depois traduz para o português. Aqui vocês completam com o final do verbo e eu aconselho que coloquem vermelhinho esse finalzinho para que a gente comece a aprender como é que ele termina. Woher kommst du? De onde tu vens? De onde você vem? Ah, mas você traduziu com tu, nós não usamos o tu aqui. Mas é melhor assim lembrar da gramática do português, como é nos livros, como é em Portugal, para que a gente tenha uma similaridade com o alemão. E aqui nós já podemos formar algumas frases em alemão. Vamos lá. Das ist Philipp Lahm, kommt aus Deutschland. E depois traduz aqui embaixo para o português. Esse é o Philipp Lahm, ele vem da Alemanha. Aí tem o Wolfgang Amadeus Mozart, Österreich, Áustria. Prinz Philipp, Espanha. Martina Hinks, Schweiz, die Schweiz. E vocês escrevem aqui nos quadradinhos. E aqui estão os artigos definidos em alemão. Nós vamos ter o masculino, o feminino e o neutro. O que eu aconselho para que a gente consiga memorizar qual é qual aqui? Que todos os substantivos masculinos que nós aprendemos, nós vamos fazer uma listinha em azul. Todos femininos, uma listinha em vermelho. E todos os neutros, uma listinha em verde. Vamos começar a fazer essa listinha já olhando essas palavras em português no dicionário Liu. Primeiro a palavra nome. Como que seria nome em alemão? Vamos lá. Então, a gente vem aqui, copia, entra numa página daqui, do Liu. Verifica se está com a bandeirinha de Portugal e com a bandeirinha da Alemanha. Está? Português, alemão. E vamos escrever nome aqui. Nossa, mas tem tanta palavra para nome. Normalmente é a primeira. Der Name. Der é o quê? Masculino. Então, a gente volta lá para o slide e escreve der Name. Der, que seria o equivalente ao o Name aqui. Ok? Então, vamos ver agora como que é a palavra celular no alemão. A gente vem aqui e escreve celular. Das Handy, esse é o neutro. Neutro não tem no português, mas tem no alemão. Das Handy. E nós mudamos aqui para a corzinha verde. Grün, in grün. Wir schreiben in grün. Como será, então, que é a palavra tesoura em alemão? Vamos lá. Tesoura. Die Schere. Essa é uma palavra feminina. Então, a gente vem aqui e escreve die Schere. E muda para o vermelho, für rot, vermelho, que é a palavra feminina em alemão. Então, vocês podem fazer todas essas outras por vocês, ok? Gostaram? Então, dá um like, ok? Um Gefallen lá no canal e em breve tem mais. Auf Wiedersehen, tschüss!